Amém? Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar, agradecer a Deus. É mais um dia que Deus ele permite, né, que a gente veja as coisas, que a gente viva as coisas. E nós só temos que agradecer, né, por essa oportunidade, porque muitos não têm e não estão tendo a oportunidade. Ontem, um rapaz de 49 anos, talvez a idade de muitos aqui, vindo do trabalho, talvez cansado, querendo chegar em casa para descansar, talvez para ver a família, mas uma pessoa irresponsável dirigindo um carro embriagado acabou atropelando ele e ele não conseguiu chegar em casa. Então, é isso que a gente tem que pensar. Nós não sabemos qual vai ser a hora, qual vai ser o momento que Deus ele vai chamar a gente para perto dele. E por nós não saber qual vai ser a hora que ele vai chamar a gente para perto dele, a gente tem que estar sempre preparado. Sempre preparado. E como a gente vai se preparar? Primeira coisa, se aproximando de Deus. A segunda coisa, se arrependendo. Terceira coisa, perdoando quem tem que perdoar. Porque nós não sabemos quando vai ser a hora que ele vai chamar a gente para que a gente possa falar com Deus. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. Nós não sabemos quando vai ser a hora e que hora vai ser. Se acontecer hoje, você está preparado para encontrar com Deus? É isso que a gente tem que mudar. E se nós se falar, não, que nem ele disse, eu estou, a gente tem que mudar a nossa vida. A gente não pode viver do jeito que a gente vive mais. Moisés, certa vez, ele pediu para ver a face de Deus. Deus falou assim, Moisés, quem vê minha face não vive mais. Não vive mais. Quem vê minha face certamente morrerá. Mas quando nós vemos a face de Deus, a gente não morre fulminado só como, né, pode acontecer. A gente morre com o mundo, a gente fica diferente. E é isso que a gente tem que se preparar, ficar diferente para as coisas de Deus. Olha, eu não estou chamando você para ser crente da Igreja Batista, não estou falando que você tem que ser crente da Nazareno, ou tem que ser crente da Quadrangular, ou da Assembleia de Deus. Não estou falando nada disso. Estou falando que você tem que ser de Deus, se aproximar de Deus cada vez mais, entregar a sua vida para Ele, entregar o seu coração para Ele, pedir perdão das coisas que nós cometemos, se arrepender das coisas que a gente cometeu. Muitas vezes nós cometemos as coisas na inocência, mesmo sem saber nós cometemos as coisas. E é isso que Deus quer que a gente faça, que a gente se arrependa de coração íntegro. Deus quer que a gente peça perdão para Ele a todo instante, né? E a gente fala, eu não consigo perdoar, quem perdoa é Deus. Não, quem perdoa é você, não é Deus. Deus perdoa também, só que você tem que perdoar também. Então, preparar, ficar preparado para quando Jesus voltar e buscar a gente, é isso aí. Você se arrepender, você perdoar, é você colocar a sua vida em ordem. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Alcança os que estão aqui e aqueles que estão em casa também, que sejam alcançados. Nós te pedimos, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas como igreja, perdoa as nossas falhas como seres humanos, que nós possamos, ó Deus, entender o seu querer na nossa vida. Se tiver alguém aqui enfermo, que o Senhor venha curar, Senhor. Nós colocamos a vida do Senhor levar nas suas mãos nessa noite. O Senhor venha repreender esse resfriado, repreender essa gripe, em nome de Jesus. E todos os que estão resfriados aqui, que o Senhor venha repreender. Amém. Senhor, toda ansiedade nós também anulamos nessa noite, em nome de Jesus. Toda a tristeza da alma, nós repreendemos e expulsamos para bem longe. Fica conosco nesta manhã, nesta noite, aonde tiver alguém vendo a gente, Senhor, que o Senhor possa estar conosco. Se tiver alguém em casa também, com um resfriado, talvez com dengue, nós não sabemos quais são as situações, mas se tiver alguém enfermo em suas casas, nos vendo nesta noite, que o Senhor também vá com o seu poder e possa curá-los.
em nome de Jesus. Nós queremos o seu poder, a sua presença. Por isso nós clamamos a ti, vem sobre nós, Espírito Santo, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Senhor, eu nasci para te chamar de amor, eu nasci para te chamar de paz, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia as propostas vêm, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de paz, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem. Eu escolho ser amigo, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor. Amanheceu, eu nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, de forças desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar, porque mandou largar a rede. Quem mandou você parar? Pode parar no mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Pode parar no mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas mágoas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou agarrar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, pro lugar da vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou agarrar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, pro lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Havia um rei na Bíblia chamado Ezequias. E Ezequias, logo quando ele começou a reinar, ele viu que o povo de Judá e de Jerusalém, eles pagavam, tipo um pedágio, pagavam pegava o ouro deles lá, algumas coisas deles, e passava, o rei da Síria vinha e pegava o melhor que tinha lá em Judá e Jerusalém. Aí ele falou assim: ó, nós não vamos fazer mais isso. Nós não vamos mais pegar as coisas boas nossas e dar o rei da Síria. O rei da Síria chamava Senaqueribe. Aí, quando nós tomamos essa decisão de não entregar mais as nossas coisas para o inimigo tomar conta, o inimigo não vai ficar feliz, não vai soltar rojão, ele vai ficar furioso com a gente. Tudo na nossa vida depende de decisões que a gente vai tomar. Eu decido, eu tomo decisão, eu faço isso. Entendeu? A decisão é nossa, tomamos, e Deus nos ajuda. Então, Ezequias falou: nós não vamos mais pagar pedágio, nós não vamos mais pegar as nossas coisas aqui e dar lá para o rei da Síria. Só que o rei da Síria, ele mandou 3 pessoas dele lá para afrontar Ezequias, dizendo quem Ezequias pensava que ele era, para ele parar. Isso está em Isaías capítulo 36. Quem que ele estava pensando que ele era? Porque você pensa que ele está falando, né? Que você vai tomar essa decisão de não fazer mais isso, de não pagar mais pedágio, de não pegar mais os ouros que tinha, mais essas coisas boas que tinha, e passar por rei da Síria. Ele mandou várias pessoas lá, e desses destaques foram 3. Vamos ler isso aqui na Bíblia, por favor? Capítulo 11. 36. Isaías. Irmão, se a gente falar alguma coisa aqui, eu, qualquer um, falar coisa que não está aqui na Bíblia, sai fora. Cai fora que é rolo. Capítulo 16. 36. 36. Diz assim: e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque, de Zilax a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, um mordomo, e Seba, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Ele tomou decisão: eu não vou mais entregar o que nós temos de melhor aqui para o inimigo. O que é nosso, o que é meu, vai ser meu. Eu vou aproveitar para mim, para o nosso reinado, para Jerusalém, para Judá. Então, que confiança é essa que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras.
em quem, pois agora confias, que contra mim te rebelas? Todos os reis em volta, mandavam as coisas boas para o rei da Síria. O Ezequias falou, não vai fazer mais isso. Voltando para nossas vidas, transferindo isso para a gente, quanto tempo da nossa vida nós temos dado coisas nossas para o inimigo? Vocês entenderam? Quanto tempo da nossa vida nós estamos pegando coisas nossas e entregando para o inimigo? Uma das coisas que a gente faz, que a gente entrega para o inimigo, é a nossa saúde. Nós pegamos a nossa saúde e acabamos com ela. Né? Eu conheço pessoas que têm um pouco mais de idade que nós, que estão super firmes, a saúde é perfeita. Né? O zoinho está para aqui. Eu conheci um cara, o cara morreu com 104 anos. E nós? O que nós fizemos com a nossa saúde? O que nós fizemos com a nossa saúde? Nós pegamos a nossa saúde, entregamos para o inimigo, né? E estamos achando que está tudo legal, está tudo jóia. A gente não relutou contra isso. A gente não disse, não, com a minha saúde ele não vai acabar, não. Quantas coisas materiais ele acabou nosso? Só você sabe. Só você sabe o que ele tem roubado, porque a Bíblia diz, irmãos, Evangelho de João, no capítulo 10, que está na memória, que ele veio para matar, para roubar, para destruir. Desde quando você se conhece por gente, o que materialmente ele tem roubado de você? Se você não tivesse passado o que você passou na sua vida até hoje, gastado o que você gastou com você até hoje, nessas situações, o que você poderia ter de bom? Para você usufruir. Porque a Bíblia diz que digno é o homem do seu trabalho. Deus quer que a gente trabalhe para a gente usufruir do nosso trabalho, do fruto das nossas mãos. Eu não quero aqui, olha, que vocês entendam que eu estou te julgando, ou jogando alguma coisa na sua cara. Não é isso que eu estou falando. Mas ele disse para o rei, lá, simplificando Satanás aqui, para disso aí, eu não vou mais pegar minha saúde, eu não vou pegar mais as minhas coisas materiais e entregar para o inimigo. Não basta nisso. E talvez, eu estava ouvindo um anúncio falar aqui hoje, talvez é isso que está faltando para a gente, colocar um basta, um ponto final. Não é uma vírgula, é um ponto final. Mas por que nós não tomamos essa decisão? Por que a gente não toma essa atitude, essa coragem, essa decisão? É uma decisão. Irmãos, ele estava cansado de ver o rei Senaqueribe chegar lá nos outros países lá e pegar tudo que eles tinham. Falou, não, Jerusalém não vai pegar mais nada não. Aqui. Aí os que foram lá perguntaram, que confiança, em quem confias? Em quem você está confiando? Contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, saber no Egito, que se alguém se apoiar nele, se entregar pela mão, assim é Faraó, rei do Egito. Eles pensou que o Egito estava protegendo Israel, que ia proteger Jerusalém. Mas não era, quem protegia Jerusalém era o próprio Deus. Vocês estão entendendo, não vou ler tudo aqui não. Mas a Bíblia diz que um anjo, Deus mandou um anjo só. Foi destruído 180 mil soldados. Não vou ler tudo aqui. Depois você pode, com o tempo, você ler, você entender. Um anjo só que Deus mandou para proteger Jerusalém, 180 mil soldados foram mortos. E quando o rei Senaqueribe chegou, aquele pessoa que estava tudo acabado, que ele fugiu para fora, que ele fugiu lá para a terra dele, para a Síria, a Bíblia diz que o Deus dele lá, não sei o que aconteceu lá, a pessoa quer proteger ele, o próprio soldado dele matou ele. Assim vai acontecer com o inimigo. Se você falar não para ele. Você consegue falar não para o inimigo? Então tem que mudar. Se eu consigo falar não para o inimigo, eu tenho que mudar minhas atitudes. Eu tenho que tomar decisões na minha vida que não vai me prejudicar minha saúde, que não vai prejudicar minhas coisas materiais, que não vai prejudicar as pessoas que estão em volta de mim,
Porque você pode ver, prejudicou a saúde, prejudicou materialmente e tem prejudicado quem está perto de nós, pessoas que gostam da gente. Assim era lá o rei Senaqueribe, ele pegava os países próximos, tinha que pagar pedágio para ele, pegar as coisas boas e devolver para ele. Não, para com isso aí. Consegue, mas se você tiver saúde, se você não tiver saúde. Se você não tiver saúde para trabalhar mais. Então assim, ele tomou a decisão que nós precisamos tomar de parar de facilitar as coisas para o inimigo. Tomar a decisão de parar de facilitar as coisas para o inimigo. Essa decisão a gente tem que tomar. Ninguém vai tomar por nós. Então olha aqui. Vou continuar aqui. Mas, se me disser, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois dá agora reféns ao meu Senhor, ó, que escravos, ao rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu Senhor, confias no Egito, por causa dos carros cavaleiros. Tem pessoa que estava confiando no mundo. Tem gente que, a Bíblia diz assim, né? Salmos, no Pai Memória 24, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Você tem que entender o que Deus significa para você. Não é religião, não é placa da igreja. O que Deus significa para você? Em que lugar Deus está no seu coração? Em que lugar Ele está na sua vida? Você precisa entender isso. Você não precisa entender que, se eu estiver numa igreja eu estou salvo. Não está salvo, não. Está dentro de uma igreja, nós não estamos salvos. Estamos caminhando para a salvação. Você pode ter um encontro com Deus lá e já era. Aí sim, está salvo. Então ele tomou a decisão de não servir mais, de não pegar as coisas boas que ele tinha e dar para outro rei lá. Aconteceu que, tendo ouvido isso, né, que se calaram lá, tal, não vamos ver tudo isso, não vai entender. Só que aconteceu um negócio aqui, que Ezequias, quando ele viu que o rei foi derrotado com 180.000 soldados, quando ele viu que o rei fugiu, o Senaqueribe que queria pegar, fugiu, a Bíblia diz que Ezequias subiu na caixinha de fósforo. Ele achou que tudo que ele conseguiu ali, que Deus falou para ele, vou fazer o inimigo voltar, vou tacar um anzol no nariz do inimigo, ele vai voltar, né? Tem até uma canção do Dante que não fala sobre isso. O que aconteceu? Ezequias subiu na caixinha do fósforo. Ele achou que ele tinha conseguido tudo pela força dele, pelo poderio dele, ele achou que ele era o cara. Isso é um problema muito sério. Quando nós achamos, estou falando com vocês aqui, só lá na África, quando a gente acha que nós é melhor do que os outros. Quando a gente começa isso começa a vir na nossa cabeça, que nós somos melhor do que o fulano, somos melhor que o Beltrano, irmãos, nós só perdemos a nossa humildade. E aí não funcionam as coisas. A Bíblia diz que Deus permitiu que Ezequias ficasse doente. Deus permitiu que fosse uma doença, e a Bíblia diz que era uma doença de morte, que fosse até Ezequias. Capítulo 38. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Porque ele se exaltou, ele não glorificou a Deus, porque ele achou que ele era o cara, ele achou que ele podia todas as coisas, né? Posso todas as coisas, nem eu mesmo que me fortaleço, acho que ele pensou isso, né? Então, Deus permitiu que fosse uma doença sobre ele. Você sabe que tem muita gente, desculpa falar isso para vocês aqui, mas tem muita gente passando o que está passando porque achou que era melhor que os outros e Deus está mostrando que não é.
Tem muita gente, vou repetir de novo, tem muita gente passando o que está passando porque achou que era melhor que os outros e não era. Deus está mostrando para nós que nós não somos melhor que ninguém. Eu conheço histórias terríveis sobre isso aí. Pessoas que achavam que era melhor que o outro, né? E acabou entendendo depois que não era melhor que ninguém. Ele era Todo mundo é igual. perante Deus ainda mais. Ezequias ficou doente. Olha aqui. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você já pensou? Você ouviu isso? Se você ouvisse isso hoje, viesse alguém aqui, né, usado por Deus, e falasse: Senhor, coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai viver. Qual era a sua atitude? Que decisão você tinha que tomar? Porque aqui, ele achou que ele era o cara, e ele não era o cara. Depois que ele foi ver. E quando Deus envia o profeta Isaías lá, e fala para ele: olha, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Quando ele disse, põe em ordem a tua casa, não é a casa, arrumar a casa, o sofá, a televisão aqui. Não. É o coração, a casa. O coração dele havia se perdido. O coração dele estava cheio de falta de modéstia, né? Um monte de coisa. Orgulho. Tem gente que é orgulhoso demais da conta. Tem gente, desculpa aqui, é o termo, né, que eu vou usar aqui, que acha que é o cocô do cavalo do bandido. Tem gente que acha. Entendeu? Sendo que nós somos todos iguais. Estamos tudo no mesmo barco. O piloto é Jesus. Ninguém está aqui porque comeu paçoquinha e Coca-Cola. Estamos aqui por causa de um problema que nós enfrentamos. Talvez não foi nem prova, nem nada, mas tem um problema que a gente está enfrentando, que a gente vai vencer, porque Deus está com a gente. Ele cresceu, subiu na caixinha de fósforo aqui, ó. Achou que ele era o cara. Deus manda o profeta lá e fala: põe em ordem a tua casa. O orgulho tomou conta da vida dele. Uma coisa que a gente tem que fazer, irmãos, é não deixar o orgulho tomar conta. Não deixar, porque se a gente estiver lá em cima, Deus vai derrubar. E quando Deus entra num assunto, muitos de nós estamos tendo chances, oportunidade de colocar a casa em ordem, de mudar as coisas que tem que ser mudadas. Põe em ordem a tua casa, porque certamente, porque morrerás e não viverás. Quando Isaías fala isso para ele, eu imagino que ele falou assim: nossa, perdi minha humildade lá atrás. Perdi a minha humildade lá atrás. Deixa eu recuperar isso aí. Estou falando para nós aqui no sentido de amor, de salvação, para que você entenda que talvez está muito próximo de você se acertar, talvez está muito próximo de você resolver o problema que você tem passado. Talvez está muito próximo. Porque não é possível a gente viver um certo momento na nossa vida bem e depois volta tudo para trás. O que está acontecendo? Precisamos tomar a decisão de: peraí, se eu colocar um ponto final nesse negócio, vou colocar vou colocar um ponto final, vou mudar o que eu tenho que mudar. E é só você que tem que mudar, que pode mudar. Ninguém pode mudar você, é você mesmo. Põe em ordem a tua casa, que certamente morrerás e não viverás. Eu imagino que quando ele ouviu isso, ele falou assim: puxa vida, eu não sou o cara. Nossa, perdi o controle da vida. Não se sinta maior que ninguém, nunca na sua vida. Nós somos o que Deus queria que a gente fosse. Só que perdemos o controle e chutamos o cachorro, pisamos no rabo do gato, e cantamos. É eu que estou falando.
de mágoa, certamente morrerás. Quando Elias, ele vai chamar Deus que cai fogo do céu lá, que enfrentou os profetas de Baal, ele teve primeiro colocar em ordem o altar é o nosso coração. Não tem como nós adorarmos a Deus com o nosso coração cheio de sujeira, cheio de mágoa, cheio de decepção, cheio de angústia. Não tem. Nós temos só um coração só, não tem 3 corações. Só Pelé que tinha 3 corações. Nossa. Pelé era de 3 corações. Entendeu a piada? Cidade, 3 corações. Cidade. Só Pelé era de 3 corações. Amém? Amém. Você tem um só. E se esse coração estiver cheio de problemas, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de... Como é que você vai adorar Deus? Ah, você não está na minha pele, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu enfrentei, você não sabe que minha vida dava para escrever um livro. Eu sei. A minha também. Mas você não é responsável pela sua doença, mas é responsável pela sua recuperação. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar em ordem a casa. Todos nós estamos aqui, eu não sei vocês, né? Mas assim, tem um quartinho lá na nossa casa que a gente guarda badular, coisa que não vai usar mais. Aí de vez em quando você lembra que tem um negócio lá, você vai lá pegar. Assim somos nós, nosso coração. Você deixou um ladinho lá do coração só para guardar coisa velha, coisa que não vai resolver mais. Passado já foi, não tem mais o que fazer. Talvez você foi decepcionado pela mãe, foi decepcionado pelo irmão, foi decepcionado pela esposa, sei lá o quê, foi decepcionado pelo patrão, foi decepcionado por alguém decepcionou você pelo filho. Tem muito pai que é decepcionado pelo filho, tem muito filho que rejeita o pai. Infelizmente a gente tem que falar isso aí. Não é só o pai que rejeita o filho, tem filho que rejeita o pai também. Tem irmãos que não se dão com o irmão. Então você carrega um monte de situação. Já acusaram você de uma situação que você não fez. Já passou por várias situações na sua vida. E isso, nem falar que isso marcou, porque magoa. Isso magoa. Isso entra no coração, e se a gente não tirar isso do coração, vai virar doença. Daqui a pouco você está morrendo aqui, esse negócio. Ezequiel 36, a Bíblia diz que Deus daria um novo coração, um novo espírito, e Deus ia tirar o coração de pedra e ia colocar um coração de carne. Às vezes nós temos esse coração de pedra, que nem Nabal tinha. Nabal era esposo de Abigail. E Davi foi pedir umas coisas, foi pedir uns pão para os meninos que estavam lá trabalhando lá cuidando das ovelhas, para lá pedir, aquele cara lá, cara rico, vai lá pedir para ele lá que ele vai dar. Chegou lá, o Nabal falou, não, coração duro não, coisa minha aqui, não dá para Davi, nem coisa Davi era o rei, não vou pegar minhas coisas, coração duro, coração de pedra. Quanto tempo faz, irmãos, que você não chora de verdade, não sente nada, sabe? Você não se emociona, nada toca o seu coração. Quanto tempo faz isso aí? Uma das situações que a gente enfrenta, você pesquisa, quando você entra no mundo da adicção, você perde totalmente a sensibilidade. Tanto faz quanto tanto fez, ganha o mundo. E não é assim as coisas. As coisas têm valores. Tem valores, tudo que você conquista na vida tem valores, é suor, é trabalho, é acordar de manhã cedo, tudo tem. Só que quando você entra na adicção, você não se importa com mais nada. Eu quero o cavalo branco do Napoleão. Então você não importa com nada. Então as pessoas ela perde a razão, ela perde o amor pelas coisas assim. Vai, coloca a tua casa em ordem, que você vai morrer. Aí ó que Ezequias fez. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e chorou, e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço que andei
diante de ti, e verdade, com o coração perfeito, difícil que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias, muitíssimo. Ele se arrependeu. Ele acordou que a cobra ia fumar para o lado dele, né? Eu acho que está na hora de nós acordarmos. Está na hora da gente acordar. Não estou falando só para você, estou falando para mim também. Está na hora da gente abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e acordar para o mundo, acordar para a vida. Viu? Jesus está voltando, o inferno existe. O inferno não é brincadeira. O inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele é o inimigo de verdade. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer que você fique na sarjeta. Ele quer que todo mundo te abandone. Ele quer que você perca tudo na sua vida. Você vai fazer a vontade do inimigo? Está aí. Né? Só que está na hora de mudar. Está na hora de você tomar uma atitude. Está na hora de você falar, basta, não vou mais pagar pedágio para o inimigo. Não vou mais servir o inimigo. Eu vou servir a Deus, a partir de agora eu vou servir a Deus. Eu vou viver a minha vida para Deus. Uma vez eu já falei isso aqui 300 vezes. Vai ouvindo, eu te amo. Me veio um cara, eu pregava numa clínica, né? Aí ele falou, eu quero que você lá. Eu falei, tá bom. Levei uma benção, rapaz, uma benção. Levei ele comigo. Aí, tinha lá uns 40 internos. Ele pregando aqui, eu do lado, né? Não sabia o que ele ia falar. Aqui, observando aqui, né? Os meninos. Aí ele falou assim, uma das coisas que quebra o poder do inimigo na nossa vida é os dízimos. Dízimo é oferta. Os caras estão tudo internados, pensei comigo. Os caras internados, o cara fala de dízimo e oferta com os internos aqui, os caras não tem ideia como fazer isso. E ele falou assim, nós deixamos de viver e perdemos a nossa vida quando a gente dizima e oferta para o Satanás. Eu falei, pronto, agora lascou, né? E eu fiquei pensando, quero ver como é que ele vai sair disso agora. Porque ele entrou num assunto que, infelizmente, muita gente não aceita quando fala de dízimo e oferta. Só que ele pegou e virou ao contrário. Então, assim, que os meninos que estavam ali, eles ofertavam e eles dizimavam para o inimigo. E se a gente dizima para Deus, né, para oferta, dar uns ofertas e devolver os dízimos para Deus, Deus abençoa, imagina para o inimigo o que pode acontecer. Aí eu fiquei pensando, ninguém vai sair disso aqui agora. Tomar o microfone dele não podia. A gente tem que respeitar o irmão que está pregando. Aí ele falou assim, você dizima e você oferta. O Satanás, quando você compra um corotinho, custa R$2,50, você pega lá R$2,50, compra um corotinho, você está dizimando para o Satanás. Quando você pega lá uma cápsula de pó, que custa lá R$5, R$10, sei lá, você está ofertando para o Satanás. Quando você pega, vai lá e toma um rabo de gado, uma cerveja cinzando, perde totalmente o seu controle, você está dizimando para o Satanás. E eu falei, meu Deus, é verdade. E todo mundo ali concordou com ele, que era ofertante dizimista no reino das trevas. Quando você pega o seu dinheiro suado, que você suou para trabalhar, e você vai lá e compra um trem, compra outra coisa, porque para você acabar com você mesmo, você está fazendo a vontade do inimigo. O uso demasiado das drogas ou da bebida, ou o que for, o uso demasiadamente é um suicídio aos poucos. Toda vez que você usa, toda vez que você faz o que você faz, a sua saúde fica abalada. Vai chegar um dia que você não vai suportar mais. O suicídio não entra no céu, né? Quem se mata não entra no céu. Por que não? Por que não? É um atentado contra Deus. Mas Sueli é vivo. Sueli é vivo. Sueli? Ah. Deus. Então não tem mensagem sobre você. Amém? Amém. Então quando você vai lá, se der um rabo de gato, quando você pega um coração, quando você vai lá com uma droga lá da sua preferência, né? Você está ofertando para o rei das trevas lá. E eu levar R$2 na igreja, R$5, R$10, ou nada. Vou lá comprar trem lá. Vou lá fazer isso, vou lá fazer aquilo. Você acha que eu vou pegar o meu dinheiro e dar para o pastor comprar carro?
Falou, não, faz pior, vai lá comprar, investe, porque a Bíblia diz que nós, a Bíblia não, né? A história diz que você financia negócio. O dinheiro que você não queria, podia. Eu lembro um dia, estava fazendo culto, o menino passou assim, ó, bem na hora que eu estava falando sobre isso, o vídeo de oferta. O menino parou, ficou olhando para mim lá, falei, nossa, e agora? Eu nem pensei comigo. Nada meio quebrado um do outro, né? Ele parou, ficou olhando lá e virou para mim lá, e lá no meio da rua, lá, e olhando para mim, eu falei sobre vídeo de oferta, né, que é a única maneira de Deus repreender o devorador da nossa paz, da nossa alegria, é você sendo dizimista fiel, sendo ofertante. O menino, na hora, eu falei, você pode vir aqui pregar? Quem estava lá na igreja, o menino saiu de lá, colocou lá os trocadinhos. Passou um tempo, ele falou assim, pastor, aquele dia que você estava falando sobre isso aqui, ele foi para a igreja. Aquele dia que você está falando sobre isso, aquele dinheiro que eu coloquei, eu ia comprar de droga. Mas na hora que você falou, foi tão forte que eu parei lá na frente e falei, não vou mais entregar mais meu dinheiro para Satanás, eu vou entregar para Deus agora. Você entendendo? Ezequiel falou, eu não vou mais pegar minhas coisas e dar para o inimigo. Eu não vou mais pegar meu dinheiro, que acordei 5 horas da manhã para trabalhar, né? Ou é aposentado, você vai ver que você recebe seu dinheiro. Eu não vou pegar meu dinheiro e dar mais para o Satanás, eu vou parar de sair. Foi isso que Ezequias fez. Só que Ezequias não ficou, o Satanás não ficou contente. É nós. Não, o Satanás levantou, enviou mensageiros contra ele, falando um monte de coisa. Ele venceu, né? Porque Deus ajudou ele a vencer. Quando ele venceu, ele achou, agora eu sou o cara. Isaías falou, não, coloca sua casa em ordem, você não está bem não. Você vai morrer. Aí ele se arrependeu e colocou a casa em ordem. Uma coisa que eu vou falar para vocês, irmãos, coloque a casa em ordem, tira a mágoa do coração. Só você sabe o que você passou na sua vida, ninguém mais sabe, só você sabe. Mas eu olho para nós assim, sabe, que Deus mostra para a gente que muitas pessoas são magoadas, são feridas, carregam feridas de 1900 e bolinha na vida. Só que se nós queremos vencer os problemas que a vida oferece, tem que colocar a casa em ordem. Se você tiver com uma mágoa de alguém, a Bíblia fala que isso é fruto da carne, inimizade. É inimizade com alguém. Se Jesus voltar, você vai ficar aí, então. Se você tiver diferença com alguém e Jesus voltar, você vai ficar aí. Ou vai para o beleléu. Por isso que nós acordamos todo dia pela manhã. A gente acorda todo dia de manhã porque Deus está dando uma chance para nós colocar a casa em ordem. Você não acorda todo dia de manhã porque você é bonito. Você acorda porque Deus está dando a chance para você acertar o que foi errado ontem. Acertar hoje. Amanhã você vai acordar de novo. Coloca a casa em ordem. Senhor, eu preciso perdoar quem? Eu preciso me arrepender do quê? Não é complicado, Deus não deixou nada complicado para a gente. Não precisa gritar. É só colocar a casa em ordem. É você pedir, você mostra. Você sabe por quê? Porque nós, irmãos, infelizmente, a Bíblia diz no versículo assim, né? Que os humilhados serão exaltados. E tem muita gente que pega esse versículo aqui e usa para a vida dele. Porque eu fui humilhado. Porque eu me humilhado. Não, esquece isso aqui. Quando ele falou que os humilhados serão exaltados, Deus estava falando de obedecer. Quando você obedece, quando Deus manda você fazer alguma coisa que você não queria fazer, aí você se sente humilhado em fazer aquilo, porque Deus mandou. Então é nisso daí, os humilhados serem exaltados, não é outra coisa. Porque eu fui humilhado. Meu Deus do céu. E o que você fez com os outros? Você pediu perdão para sua mãe? Eu não. E às vezes o cara ficou esperando você lá até tarde da noite lá. Você caçando pipa lá para a rua, lá, chutando cachorro, pisando no rabo do gato. Pediu para a avó? Pediu para os irmãos? O cachorrinho chihuahua que você tinha lá, ia lançando um rabinho quando chegava perto de você? Pediu? Eu não.
Então você, irmão, se Jesus voltar agora, vai cair, infelizmente. Arrependei-vos. Peça perdão. Coloque em ordem a casa. Ezequias colocou em ordem a casa. Ah, mas se eu pedir perdão e a pessoa não quiser, problema dela, você está fazendo a sua parte, Jesus falou sobre isso. Se você tivesse que pedir perdão para uma pessoa e ela não aceitar, o problema vai ser seu, vai ser dela. Mas tem que ser de coração. Então, tem gente que pede perdão e fala, também não passa mais na minha calçada. Isso não é pedir perdão. Eu só pedir perdão para você, você colocar na rua lá, você olhar, por favor, tudo bem, irmão? Como é que você está? Olhando nos olhos e cumprimentar. Eu peço perdão para a pessoa, mas não quero ver nem pintado. Isso não é perdão, não. Isso não é perdão. Perdão é você olhar na cara da pessoa, pedir perdão para ela. Se ela quiser aceitar, ela aceita. Se ela não quiser, o problema é dela. Mas você fez a sua parte. Se Jesus voltar, ela fica, você vai. Eu não sei como foi a vida de vocês. Eu não sei o que vocês passaram. Eu sei o que eu passei. Está pronto para perdoar ou não? Sim. Não. A Bíblia diz que nós temos que ser quente ou frio. Nós não podemos ser morno. Mas não está na hora de perdoar já? Tá, mas está preparado para isso? Tem gente que não está preparado. Tem gente que está preparada, tem gente que não está. Então, Apocalipse capítulo 3 fala sobre isso. Você não pode ser quente, ou você tem que ser quente, ou você tem que ser frio. Você não pode ser morno. O que é morno? Mais ou menos. Está pronto para perdoar? Mais ou menos. Mais ou menos não. Mais ou menos é a resposta. Ou você está ou você não está. Você tem que tomar atitude. Ou você é quente, ou você é frio. Se você é quente, sua vida tem que mudar. Você não pode ser mais o mesmo. Se você é frio, opa, vou mudar minha vida. Jesus, pode vir que eu estou preparado. Ele fala assim, ó, você é quente, você é frio. Se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Sabe quando você come um negócio que não faz bem? Esses dias eu tive que tomar bolo. Não sei o que eu comi. Foi chocolate, né? Um chocolate, cheguei aqui ruim. Até o Zé Galinha aqui, o Zé Aparecido, fez um bolo para mim, né? Pegou um bolo ali, amassou um trem lá, um trem amargo do caramba. É isso. Você tem que tomar decisão. Ou você é, ou você não é. Se você é, tem que mudar. Mudar tudo. Paga e muda tudo. Se você não é, Jesus pode vir, eu quero ser. O problema, sabe qual é? Que nós pensamos que nós é. Mas nós não é. Porque quando vem as provas, vem a circunstância, vem toda a tribulação, ó, Jesus certa vez ele falou assim, que havia 2 homens que fizeram 2 casas. Um fez na areia e o outro fez nas rochas. A Bíblia diz que veio o vento, veio a chuva na areia, a casa caiu. Na rocha veio o vento, a casa permaneceu lá. Por quê? Firmou o cavalo. Firmou a estaca. O que nós quer para nós? O que você quer para você? Não precisa responder para mim. O que você quer para a sua vida? Você é novo, hein? Você não tem muita lenha para queimar, hein? Eu falei lenha, hein? Eu falei pedra, falei lenha. Tem muita coisa para queimar. Você vai querer o quê? O que você vai querer fazer de diferente para que as coisas mudem a partir de então? Arrependei-vos, perdoai, sabe? Começa a colocar a casa em ordem. Nós não sabemos qual vai ser o dia que Jesus vai chegar aqui e falar, opa, vamos embora agora. Se você está dormindo, desculpa, né? Está dormindo, desculpa aqui para o mundo. Jesus fala assim, ó, e aí, vamos embora? Não, Jesus, espera um pouquinho aí, Eu tinha um tio que morreu dormindo. Meu tio morreu dormindo, já falei isso 300 vezes.
acordava todo dia às 5 horas da manhã, naquele dia não acordou. Minha tia falou, Dioclésio está cansado, vou deixar de dormir mais um pouco. 5h30, nada. Minha tia falou, Dioclésio está cansado mesmo. Chegar um pouco, 6 horas, nada. Minha tia falou, Dioclésio não passa das 6 horas não. 6h30 eu vou acordar ele. Deu 6h30, minha tia foi lá acordar meu tio, que estava tinha morrido de madrugada. Eu creio que Deus foi lá e falou assim, ei Dioclésio, vamos embora. Deus fez no seu pode. Entendeu? Nem deve ter falado. Não deu nem tempo. Estou falando, ele chegou na hora. Amém, irmãos? Isso pode acontecer comigo, com você, com nós. Aquilo que eu falei no começo, o cara saiu do trabalho muito cansado, não vendo na hora de chegar em casa, bêbado do lado, do nada, dirigindo uma perua, atropelou ele, matou o cara na hora. A família esperando ele em casa, daqui a pouco recebe o telefone que tem que ir para lá, porque ele foi atropelado lá, 49 anos. Nossa. Quase na prova. Tinha. Você acha que ele sabia que ele ia morrer? Não é? Ninguém sabe qual vai ser a hora. Eu falei outro dia lá em cima, os caras pediram para ele não pegar, mas acho que o Antônio estava lá. Eu estava aqui dormindo, que pode ficar no pneu do avião aqui em nós aqui. Você estava lá? Ali é a rota de avião, passa avião aqui, se você não sabe, passa avião aqui, pode cair um pneu aqui em nós aqui. Vai estar dormindo. Você está maluco? Eu estou falando que pode, não é que vai. Os caras queriam subir por lá, pô, já vai dar aquele cara pegar, não, porque ele só pega dois dias. Não sabe qual é a hora, você está dormindo com um pneu de avião, cai lá de cima, na altura. Estou brincando, mas estou falando que pode acontecer qualquer hora, qualquer momento. Vai quebrar um trem desse aqui, você estava almoçando da hora. Opa, você está maluco? Cometa, cai, vai uma pedra, cometa não cai. O cometa está para cair também. E aí? Amanhã eu vou ficar falar com o Rogério, deixa o pastor Paulo pegar logo. Amém? Ai! Que caiu, tem que usar a morte aqui, vai cair. E não tem não. Eu não morava em Batubicídio, pode terminar aqui. Ó, o cara trabalhou o dia inteiro, Tony. O cara trabalhou o dia inteiro. Jogava bola com nós lá. Trabalhou o dia inteiro. E de noite ele ia pra praia, ia conhecer a praia. Chamava Gedaria. Ele ia conhecer a praia. Aí, sábado à tarde, os meninos falaram assim, lá em Batubi, né? Vamos jogar bola? Vamos jogar bola? Não sei quem já foi em Batubi, tem um campo lá. Lá. Aí, eles vão jogar bola. Né? Eles iam viajar de noite, 11 horas da noite, eles iam jogar bola. O sol estava maravilhoso, não tinha nem perspectiva de chuva. Você olhava, o sol estava azul, estava limpo o tempo. E ele foi jogar bola junto com os meninos. 5 horas da tarde, o tempo vira o tempo, vira. Começa a formar tempo de chuva. Ah, vamos jogar na chuva, aquele negócio do molecado. Você já jogou bola na chuva? Vamos jogar bola na chuva. Foi jogar bola na chuva. Um raio caiu bem na árvore que estava perto do campo e pegou nele. Estava uma correntinha de ouro no pescoço. Entendeu? Morreu na hora. Ele sabia que ia acontecer isso com ele? Não sabia. Então assim, gente, se prepara. Peça perdão para Deus. Peça perdão para quem tem que pedir. Se arrepende, coloca para fora o que te magoa. A gente não chuta, presta atenção uma coisa. A gente não chuta o cachorro porque nós achamos legal. A gente chuta o cachorro porque tem um problema que a gente tem que tratar o problema, achar o nó lá, achar o ponto lá e quebrar. Não, é só a cerveja do morro. É a cerveja do morro. Talvez é mágoa com um, é mágoa com o outro, é mágoa com o irmão, é mágoa com ele, é mágoa com Essa semana a gente falou a semana inteira sobre a diferença entre fissura e recaída emocional. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Fala conosco, perdoa nossas falhas.
que o Senhor tenha liberdade para trabalhar no coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.